goosebumps every time. I need the hype, throw that to the side. I get those goosebumps every time. Sejam muito bem-vindos ao canal VW Hot Look. Para você que não me conhece, eu sou o Rubens e hoje vamos de Enciclopédia VW. Vamos falar da história do Voyage. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e não saia daí, porque você não pode perder esse conteúdo. O Voyage quadrado foi a primeira geração do sedã compacto da marca alemã e surgiu no começo da década de 80, tendo sido o segundo 3 volumes da montadora, já que o primeiro foi o 1600L, conhecido como Zé do Caixão. Ele também foi o primeiro derivado do Gol e modelo que colocou a filial brasileira no mais importante mercado da época, o mercado dos Estados Unidos. O pequeno sedã que teve uma importância enorme para a Volkswagen, ampliando não só a família do Gol, mas oferecendo uma alternativa familiar com baixo custo de manutenção, robustez e preço competitivo. Em sua época, o mercado brasileiro vivia um período obscuro de fechamento às importações. O termo quadrado se aplica ao apelido dado pelos consumidores ao se referir à primeira geração deste sedã, que tinha linhas mais retilíneas, típicas dos anos 80, assim como também para que o modelo fosse identificado ao lado do Gol, de mesma geração G2, cuja ficou conhecida como bolinha ou bola. A segunda geração de Gol, Paraty e Saveiro, no caso as atualizações G2, G3 e G4, não contou com a presença do sedã compacto, que se tornou na chamada G5 de Gol e Saveiro e na realidade é a terceira geração dos mesmos e a segunda geração do Voyage. O projeto do Voyage quadrado está intimamente ligado ao do Gol, que nasceu do programa interno da VW brasileira, conhecida como BX. Este previa uma família de carros compactos que serviriam na gama de entrada como substitutos do futuro TL, Variante, Brasília e Fusca. A partir de esboços iniciais, o modelo e os demais seguiram na arquitetura de motor e câmbio longitudinal. A ideia era aproveitar o máximo de componentes possíveis do Passat e assim reduzir os custos de produção. Com dimensões pequenas, o Voyage quadrado deveria se encaixar no perfil do consumidor brasileiro de época, mas buscou inspiração no VW Derby de 1977, que assim como o brasileiro, era a versão sedã hatch do compacto alemão, o Polo. Apesar de não ter os charmosos faróis circulares simples do Volkswagen Derby, o Voyage quadrado era bem parecido com este, e também explorava as duas portas, assim como as colunas C mais destacadas. Também tinha um porta-malas um pouco proeminente, para se diferenciar do mercado. Tinha um nome francês, Voyage, que significa viagem. A frente do Voyage quadrado era diferente daquela apresentada pela então recém-chegada Gol. Ao invés de faróis quadrados, pequenos e repetidores de direção no para-choque metálico, o sedã tinha faróis retangulares, maiores e piscas posicionadas nas extremidades do conjunto, que tinha grade com frisos horizontais de tamanho menor. O visual se harmonizava com o do Passat de época e tinha com para-choques metálicos dotados de proteções laterais plásticas. O Voyage quadrado tinha ainda frisos laterais com dupla função, embelezar e proteger as portas de batidas leves. Uma antena simples, maçanetas pretas, cromados nos vidros traseiros e espelho retrovisor com ajuste manual externo. Além disso, contava com calhas no teto, frisos no para-brisa e vidro traseiro. E além de elegantes lanternas com linhas horizontais e rebaixo na parte superior. A tampa do porta-malas era pequena, mas bem desenhada. As rodas de aço eram de 13 polegadas e tinham apenas uma cobertura plástica no cubo de roda, o famoso copinho. Interior espartano. Se por fora o Voyage quadrado era bem simples e funcional, por dentro ele ainda era mais espartano. O sedã compacto herdou do Gol painel horizontalizado, que na verdade estreara na variante 2, que existiu entre 77 e 80, mesmo ano que o hatch surgiu. Da esquerda para a direita, o painel de instrumentos do Voyage quadrado podia ter, já que alguns itens existiam de acordo com a versão, relógio analógico, nível de combustível e temperatura da água, velocímetro, luzes espia e contageiros. Este conjunto duraria até 1987, junto com o restante do painel frontal. Este, por sua vez, tinha um formato bem retangular e dotado de espaço para pequenos objetos na parte superior. Ao centro ficavam os dois difusores de ar, com seus ajustes de aquecimento, ventilação e posição ao lado. No mesmo nível, o Voyage se destacava do lado passageiro. Abaixo deste havia um pequeno porta-luvas com a tampa e chave, além de alto-falante simples e espaço para rádio. Havia também um cinzeiro embutido e um acendedor de cigarros. Alguns comandos ficavam abaixo do painel de instrumentos e o volante era bem simples, com um centro quadrado, ostentando o brasão da Volkswagen e 2 raios. Um porta-objetos ficava perto da alavanca
de câmbio que era curta. Já as portas eram igualmente simples e possuíam quebramentos com travas, assim como vidros manuais e travas por pinos. Essas podiam ter revestimento de tecido e porta-objetos. Os bancos em tecido tinham rebatimento nos dianteiros para facilitar o acesso do traseiro, que era inteiriço. O voyage quadrado vinha com luz interna, espelho centralizado e para-sóis simples. Em 1983, o voyage quadrado ganhou uma novidade, uma carroceria de 4 portas. Era a segunda vez que o sedã da VW era adicionado com 2 entradas a mais, visto que o primeiro foi o 1600L, conhecido como Zé do Caixão de 1968. Além de um desenho com 4 portas único, o sedã tinha ainda trava de segurança para crianças, o que impedia a abertura das portas traseiras por dentro. Poucos carros na época tinham esse recurso, que era antigo, mas não difundido. Porém, o consumidor não queria mesmo um sedã compacto de 4 portas. Mesmo o Chevette, que foi líder de vendas em 83, não vendia muito com essa opção. Então, a Volkswagen encerra a produção do Voyage 4 portas em 1986, antes da primeira restilização do produto. O Voyage quadrado só viria a ter 4 portas novamente em 91, herdado do Volkswagen Fox, a versão de exportação enviada para os Estados Unidos e para o Canadá. O diferencial era que as portas dianteiras não tinham mais quebramento. O Voyage quadrado surgiu com motor a água, 4 cilindros de 1,5 litros, com 1.471 cilindradas cúbicas. O propulsor era o mesmo empregado no Passat e tinha um carburador de corpo simples. O motor entregava 65 cavalos a 6.100 RPM, 11,5 kg forças a 3.600 RPM. Fazia de 0 a 100 em 15,8 segundos e uma velocidade máxima de 148 km por hora. O consumo era de 9 km por litro na cidade e 15 na estrada, sempre com gasolina. O câmbio era de 4 marchas, sempre manual. Entretanto, a versão movida por álcool tinha 78 cavalos e o consumo na estrada era bem alto. No entanto, em 83, o Voyage quadrado recebeu um novo motor, o MD270, que foi apelidado como motor torque. Esse novo propulsor tinha 1,6 litros, seu diferencial era a maior taxa de compressão, bem como pistões redesenhados, comando de válvulas com novo ângulo de abertura e fechamento, ignição eletrônica e carburador duplo. Ele alcançava 81 cavalos e 12,8 kg forças de torque, obtidos na versão com etanol. Mas o consumo elevado na estrada ainda era um problema. Em 83, a Volkswagen criou uma segunda opção de câmbio manual, o chamado 3+E. Trata-se de um câmbio longo de 3 marchas efetivos e uma quarta apenas para manter a rotação mais baixa na estrada. Podia-se obter maior economia no ciclo rodoviário, mas de desempenho inferior ao 4 marchas comum. Em 85, o câmbio 5 marchas chegou ao Voyage quadrado, tendo relações mais longas que o similar ao usado no Gol GT. Nessa época, o sedã passou a ter uma opção de motor de 1,8 litros, mas não o antigo, e sim o novo, chamado motor AP, que tinha bielas longas e melhoramentos. O Voyage quadrado surgiu nas versões S e LS. Posteriormente, o sedã ganhou o topo de linha, o GLS. Mais tarde ainda, da primeira atualização, a versão mais cara virou o Voyage Super. Mas em 87 o sedã ganhou sua primeira mudança visual, recebendo para-choques integrais e envolventes, assim como os novos faróis e grades. Os piscas agora eram envolventes também. As lanternas permaneceram as mesmas, mas os apliques preencheram os espaços nos lados da placa. Entretanto, o interior do Voyage quadrado continuava o mesmo. A nomenclatura mudou, passando a ser CL, GL e novamente o GLS. Em 88 o sedã ganhou um novo painel com cluster, adotando mostradores analógicos circulares com nível de combustível e temperatura de água reposicionados. Comandos satélites foram adicionados num conjunto que já era previsto no Passat desde 84. O console central manteve os difusores na mesma posição, mas os comandos de ventilação passaram a ficar abaixo deles. O espaço do rádio foi rebaixado. A atualização deixou o Voyage quadrado mais atrativo visualmente. 2 anos depois, ganhou um apelido, Chinesinho. Ele adotou mudanças no capô, que deixou alguns centímetros mais baixo, tendo faróis retangulares, mais arredondados junto à grade e piscas maiores. A grade e os para-choques foram atualizados igualmente, mas as lanternas realmente passaram a ser novas, maiores e lisas. As 4 portas voltaram com a ausência de quebra-ventos nas dianteiras. O Voyage quadrado ganhou uma versão chamada Sport para resgatar o seu antigo motor 1.6 e teve cores interessantes. Depois dessa atualização, o sedã não recebeu mais modificações estéticas e saiu da cena em 1996,
dando lugar ao Polo Classic argentino. O Voyage quadrado ganhou a primeira edição especial em 83, sendo esta a versão Plus. Ele apresentava grade, para-choque e retrovisor na cor da carroceria. Os faróis de neblinas e as rodas de liga leve aro 13 eram outros diferenciais. Nessa época ganhou alteração de motor. O sedã logo chamou atenção por outra série especial, o Los Angeles, de 1984, feita para homenagear os Jogos Olímpicos da maior cidade da Califórnia que ocorria naquela época. Equipada com motor 1.6, o modelo tinha um tom azul bem chamativo, assim como rodas de liga leve, bancos esportivos, volante de 4 raios, igual ao do Passat TS. Em 89, o Voyage quadrado ganhou novamente a série Plus, com faróis de neblina, detalhes diferenciados, mas com motor AP 1.6 e a cor preta, que chamava atenção e atraiu muitos compradores. Em 87, o Voyage quadrado interessou o mercado americano. O modelo de exportação recebeu algumas modificações, especialmente visuais. Rebatizado como Fox, o sedã tinha versões de 2 e 4 portas, tendo para-choques maiores e faróis em molduras de baixo relevo. Para atender os padrões de segurança americanos, ganhava também luzes de posição. Outra mudança era no interior, sendo o mesmo que seria empregado no Voyage quadrado de 1988. O Fox tinha catalisador, sensor de oxigênio, cinto de 3 pontos no banco traseiro, motor AP 1.8 com injeção eletrônica e outras alterações menores. Em 1990, o modelo de exportação adotava os faróis chinesinhos, pois a legislação americana quanto à segurança tinha mudado. Para-choques eram envolventes e, em termos de segurança, ganhou protetores de joelhos e cintos de segurança automáticos em diagonal, uma exigência da nova legislação de trânsito americana. O motor AP 1.8 tinha somente 81 cavalos, 12,8 kgf de torque, enquanto o câmbio podia ser manual de 5 marchas ou o 3+E, que seria 3 marchas mais curtas e a 4ª marcha longa, porque não havia opção automática, uma falha grave de proposta. Em 93 saiu do mercado americano e um ano antes do mercado canadense. Na Argentina, o Voyage quadrado era conhecido como Gassel, embora tenha recebido o nome de Senda. Era bem parecido com o modelo brasileiro, mas seu principal diferencial era a oferta do motor diesel 1.6 aspirado. Até chegou a ter um motor 1.6 a gasolina durante as décadas de 80 e 90. Enfim, o Voyage quadrado foi um carro duradouro. Após 15 anos de mercado, o sedã compacto da Volkswagen sai de cena com um histórico invejável. Do singelo motor 1.6 carburado ao 1.8 de eletrônica na alimentação, que não receberam injeção. O sedã evoluiu lentamente conforme a época em que viveu. Tanto no câmbio manual, com as duas opções de relações, quanto no mecânico, foi desenvolvido para ser um carro robusto, de baixo custo. A suspensão dianteira era MacPherson na frente e a traseira tinha eixo de torção, ambos com molas helicoidais e amortecedores telescópicos. O conjunto agradava pela estabilidade, embora não fosse muito conforto. Mas após esse período, onde a VW manteve seu quarteto de acesso, o Voyage quadrado saiu de cena, quando o Gol e a Paraty já estavam na segunda geração e com motores injetados. Entrou no mercado o Polo Classic Argentina, que nada mais era do que o City Córdoba de época. Não fez sucesso. Ainda assim, o Voyage ficou mais 10 anos fora do mercado, quando retornou na sua terceira geração, onde o Gol já estava na geração G5, com 4 portas apenas. O modelo abandonava também a posição longitudinal de motor e câmbio, e agora eram transversais. O sedã ganhou um motor 1.6 EA111 Flex com 8 válvulas e a potência de até 104 cavalos. Ao receber o EA211 de 120 cavalos, o Voyage se mantém no mercado junto ao Gol, mas em versão única e com opção de câmbio automático de 6 marchas Tiptronic. Antes desse ganhou um câmbio automatizado de 5 marchas na versão Emotion. Então essa foi a história do Voyage no Brasil, um carro que deixou um verdadeiro legado. VW Hotlook, mais do que entretenimento, traz conhecimento para você. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e dá aquela fritada no like. Tamo junto, até a próxima. Fui!